Testes de corrida. Quando devo fazer, o porquê fazer e quais são os benefícios dele. Se você não sabe nada sobre esse assunto ou tem alguma dúvida, fica aí que nesse vídeo eu vou explicar tudo. Fala pessoal, Giovanni aqui mais uma vez, mais um vídeo no canal. Hoje um vídeo bem bacana, um vídeo sobre testes de corrida, aqueles testes mais tradicionais, teste de Cooper de 12 minutos, teste de 3 km, aqueles que a gente usa mais no dia a dia, testes de campo, né? Não teste de laboratório. E hoje foi o dia do meu teste, eu optei por fazer o protocolo de 3K e foi um bom teste que levantou na minha cabeça alguns pensamentos, alguns insights, e aí eu resolvi dividir com vocês aqui hoje. Bom, acho que a primeira coisa que deve se falar quando a gente fala em teste é você entender o porquê eu devo fazer um teste, né? Eu acho que tudo que você faz assim na vida, quando você começa a entender o motivo pelo que você está fazendo, as coisas se tornam mais claras e você começa a se dedicar um pouquinho melhor, porque você consegue entender a importância daquilo. Bom, no treinamento, né, falando especificamente da corrida, para a gente poder prescrever o treinamento de forma mais assertiva, a gente precisa entender qual é o condicionamento físico atual ali do nosso atleta, do nosso aluno. Para a gente entender isso e dividir ali esse treinamento em zonas de treinamento, né? Zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5. É claro que existem variações dentro disso, mas de maneira geral as pessoas trabalham com 5 zonas de treinamento, algumas com variações, outras sem, mas basicamente são isso. E para mim entender, para mim saber quais são essas zonas de treinamento, zonas de intensidade de cada aluno, eu preciso avaliar e fazer testes para mim sim conseguir prescrever de maneira mais precisa. Para mim saber quando eu quero que o aluno faça um treino leve, qual que é a intensidade desse treino leve? Qual que é o pace, o ritmo que ele vai correr para ser leve para ele? Então eu só consigo descobrir isso através de testes. Então, a principal importância de você fazer um teste é você entender qual que é a sua real situação atual de treinamento, seu condicionamento físico, e aí a partir disso você ter uma prescrição mais assertiva dos treinos. Além disso, eu consigo ali, durante toda uma temporada, repetindo esse teste ali 2, 3 vezes, conseguir identificar a minha evolução dentro do processo de treinamento. Então, por exemplo, se hoje eu fiz um teste de 3K para um ritmo X e daqui 4 meses eu for repetir esse teste, eu consigo saber se eu conseguir melhorar, piorar, entender os motivos e sim se o treinamento está surtindo efeito. Então acho mais importante os motivos de fazer o teste dar ali parâmetros, dar ali ferramentas para os treinadores conseguir prescrever o treino de maneira mais assertiva. Dessa forma, o teste tem que ser feito de maneira correta, muito bem feito. Porque se o teste for feito de maneira incorreta, ele vai gerar resultados que não são reais, e a partir desses resultados que não são reais, a prescrição do treinamento se torna errada por conta disso. Então o teste precisa ser validado, bem feito, calibrado para que tudo dê certo. Então existem diversos modelos de testes, né? Mas falando dos mais tradicionais, o teste que normalmente a gente começa ali a aplicar com atletas mais iniciantes, atletas que estão aí no começo da sua jornada na corrida, né? É o teste de Cooper, 12 minutos. É o teste que consiste ali num aquecimento, pode ser 10 minutos, 2 km, 3 km, um aquecimento bem leve. E depois a gente passa para 12 minutos de intensidade máxima, de preferência de maneira progressiva, né? Então será um bloco de 12 minutos em que o atleta ali, o praticante, tenta correr a maior distância possível nesses 12 minutos. Lembrando que esses testes, eles são testes ali submáximos e são desconfortáveis de fazer. Então a sensação, a percepção de esforço no teste tem que ser uma percepção de esforço alta, ali numa escala de 0 a 10, chutando ali entre 9 e 10, porque é um teste que precisa ser feito ali próximo do seu máximo, para quem conseguir ali no máximo mesmo. Então a gente pega, faz esses 12 minutos, e aí o resultado desses 12 minutos, seja, por exemplo, em 12 minutos o atleta conseguiu correr 2,5 km, a gente aplica esse resultado numa fórmula, e essa fórmula nos dá ali dados de quais seriam as zonas ali
de treinamento desse atleta. É claro que essas zonas sugeridas pelos protocolos, pelas fórmulas, elas é ali, podemos dizer que ela relata, né, retrata condições ideais de treinamento. Então vamos pensar que eu fiz um teste e no meu teste lá deu que a minha zona 2 seria ali por volta de 6 km, um pace de 6, né? A cada 1.000 metros eu demoro 6 minutos para executar isso. Isso numa condição ideal, mas pensa que um dia eu fui correr, 10 horas da manhã, um período em que o dia está bastante quente, mais de 30 graus afora. É claro que aquele pace de 6 naquele dia, está muito calor, num dia que eu estou mais cansado, num dia que eu dormi mal, isso não vai representar a minha zona 2. Isso vai mudar, e é por isso que o teste ele tem que estar caminhando junto com a percepção de esforço do atleta. Então o teste ele retrata aquele momento específico do teste, mas ele tem que andar lado a lado sempre com a percepção de esforço para a gente entender o que está acontecendo. Então esse é o protocolo de 12 minutos, a gente calcula, descobre as zonas de treinamento. E o teste de 3K é bem parecido, a única diferença ali é que, de vez de fazer 12 minutos, o atleta, a gente faz 3 km de intensidade máxima, o máximo que você consegue fazer nesses 3 km. Normalmente a gente usa para atletas ali um pouco mais experientes, que já conseguem manter uma intensidade forte, muito forte, em 3 km e fazer um bom resultado ali. E aí a gente pega o resultado desses 3 km, a distância, tudo mais, faz os cálculos, aplica as fórmulas e aí também a gente consegue validar ali as zonas de treinamento, sempre balizando junto com percepção de esforço, que é muito importante. Então, um exemplo básico, claro, de como foi o teste hoje para mim, eu tinha um teste de 3 km para fazer, eu fiz com meu amigo ali, corredor fera demais, Wagner Dutti, ele me ajudou a me puxar nesse teste. A gente fez 2 km de aquecimento bem tranquilo, bem leve, com algumas acelerações ali curtas de 30, 40 metros. Aquecemos ali para um pace de 6 mais ou menos durante 2 km. E aí a gente saiu para fazer o teste. A ideia era fazer o teste ali por volta de 3,40 de ritmo cada quilômetro, então era 3 km num pace de 3,40 e tentar sustentar isso durante o teste todo. A gente fez o teste bem cedo, a gente começou no Parque de Ibirapuera por volta de 5h10 da manhã, então estava um clima perfeito, não estava calor, não estava sol, o parque estava vazio, então a gente conseguiu correr bem sem ter problemas ali de fluxo de pessoas, então ambiente ideal para um teste de campo. E aí a gente saiu para fazer o teste. Eu vou colocar aqui durante as minhas falas um pouquinho das imagens do teste, de como foi, de como saiu tudo isso, para vocês entenderem a diferença de como eu estava correndo no início do teste e como eu terminei correndo o teste. Para vocês entenderem como que é o esforço máximo do teste. Então a gente começou o teste e eu acabei me empolgando um pouco no começo, e ali o primeiro quilômetro eu rodei próximo de 3,26, se eu não me engano, algo nesse sentido. E eu lembro de o Wagner me perguntar como você está sentindo. Eu falei, pô, por enquanto tá desconfortável, mas dá para manter. Comecei muito forte e lá na frente apaguei a conta no teste. Então fui fazendo um regressivo de vez progressivo, né? Não consegui sustentar esse ritmo de 3,26 ali durante o teste todo. Então, foi um teste ali que eu dei o meu máximo, entreguei o meu máximo no teste, então vocês vão perceber que também a frequência cardíaca ela estourou bastante, ficou ali bem próximo da minha zona 5 de frequência cardíaca o tempo todo, e quando você fica nessa zona de frequência cardíaca, o desconforto cardiorrespiratório é muito grande, então para você sustentar isso, se torna bem complicado. Então vocês vão perceber a minha diferença de mecânica no início do teste, o quanto eu estou correndo com uma postura, com uma mecânica bem encaixada, para como eu estou correndo ali os últimos metros do teste. A mecânica já foi toda embora, ali o modo sobrevivência ativado. Isso é bem comum acontecer num teste, porque é um teste máximo da maneira com que ele tem que ser feito. Se você começou o teste e terminou ali correndo de maneira igual ali, não teve nenhuma alteração na sua mecânica, pode ter certeza que você entregou o seu máximo ali no teste. Então vocês podem notar essa diferença de mecânica, o quanto o meu corpo mudava ali os aspectos da corrida para tentar sustentar o ritmo
e mesmo assim o ritmo foi caindo no decorrer do teste. Mas, no final das contas, o teste deu certo, deu um ritmo médio aí de 3,35, até melhor do que eu queria. Então a gente fechou ali os 3 km num tempo de 10 minutos e 50 segundos. Foi meu melhor teste, meu teste ali de 3K mais efetivo, podemos dizer assim. E eu estou fazendo ele agora no meu final do meu período de base, em que eu já estou ali numa constância legal de 6 semanas trabalhando duro ali, construindo esse período de base, fortalecendo e usando as outras modalidades como o ciclismo e a natação para me ajudar na corrida. E o teste foi bem efetivo, né? E agora o que eu vou fazer com esses resultados, né? Então, bom, a gente fez o teste, está com os resultados na mão, o que a gente vai fazer? Utilizar os dados para aí sim prescrever os treinos meus daqui em diante de forma mais precisa. Então as minhas zonas melhoraram um pouco e agora eu vou conseguir balizar meus treinos de uma maneira um pouquinho mais precisa e conseguir treinar ali de forma mais efetiva. A minha ideia é daqui uns 4 meses, 3 meses ali, faltando um pouquinho antes da minha prova principal, refazer o teste para mim tentar fazer essa comparação ali de resultados entre um teste e outro e também para mim poder fazer predizer ali um possível resultado que eu quero nessa minha prova-alvo desse primeiro semestre. Então, a dica básica é: faça um teste bem feito, se dedique ao teste, não tenha medo de fazer testes. Entenda também o motivo pelo qual você está fazendo, passando por esse teste. E saiba que também, se você está iniciando na corrida, é um iniciante, está naqueles tradicionais corridas com caminhada, talvez realizar um teste para você nesse momento não seja o ideal. Talvez trabalhar apenas com a sua percepção de esforço seja mais interessante do que tentar fazer um teste e não ser tão efetivo. Então, os testes são muito importantes, não são para todos, não são para todas as fases do treinamento, mas eles que balizam, eles que ajudam, eles que dão norte para a gente prescrever de maneira mais efetiva. Vou deixar os resultados dos testes, vou deixar do meu teste, vou deixar ali também as minhas zonas de treino agora, né? Acho legal mostrar isso, entender como que seria ali o meu resultado comparado com as minhas zonas de treinamento agora. E também para vocês entenderem um pouquinho como que é ali, como a mecânica foi alterando ali, como eu comentei durante todo um teste. Então é isso, hoje é esse bate-papo que eu queria ter, um pouquinho sobre os testes de corrida, a sua importância, quando se deve fazer ele, e é isso. Mais um vídeo para o canal. O próximo vídeo é um vídeo em que eu vou falar finalmente quais são os objetivos de 2025, quais são as minhas provas que eu já estou inscrito. Eu já estou inscrito para 3 provas esse ano. Estou bem animado com todas elas. Acho que estou numa fase muito boa de treinamento. E é isso aí. Continue ali olhando os vídeos, mandando os comentários. Agradeço demais e bora para cima que está só começando.